Hino 240. Jesus me ama. Longe do Senhor andava no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu um fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Amém. Aleluia. Aleluia. Hino 303. Satisfação. Satisfação é ter a Cristo, não há maior prazer já visto. Sou de Jesus, agora eu sinto satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei um segredo, é Cristo no coração. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei um segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá
virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei um segredo, é Cristo no coração. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei um segredo, é Cristo no coração. Satisfação é nova vida, eu com Jesus tenho alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei um segredo, é Cristo no coração. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei um segredo, é Cristo no coração. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei um segredo, é Cristo no coração. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Os louvores, esses louvores que atraem o Espírito Santo no nosso meio e alegra a Deus, né? Esses louvores alegre quando vê os seus filhos cantando, regozijando em sua presença, amém? É isso que é a vida do cristão, é cantar com gozo em sua alma, amém? Glória a Deus. Você deseja pedir oração nesta noite? Levante suas mãos, vamos falar com Deus, oração. Senhor Jesus Cristo, Pai Celestial, te apresentamos, Pai, cada pedido de oração de cada irmão. Levantou as suas mãos nessa audiência, levantaram as suas mãos, Senhor, sinal de rendimento ao Senhor. Levantaram as suas mãos porque desconfio e creio na tua santa palavra, quando o Senhor disse, Pai, que tudo estava consumado, que o Senhor, Pai, levou sobre si todas as nossas dores, toda a nossa enfermidade, nas suas pisaduras fomos sarados. Senhor, nesta noite, não só esses, Pai, que levantaram suas mãos, mas esses irmãos através da internet, Pai, que vão ouvir, Pai, esta mensagem, que possam receber também, Senhor, a cura, a libertação. Ó Pai, todos aqui, Senhor, só no Espírito, só no pensamento, que nós podemos, Pai, sair daqui não como nós entramos, mas que nós podemos sair daqui curado e abençoado através da Tua Palavra. Por isso, Pai, assim nós cremos, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. É somente crer, né? Tudo é possível. Se nós viemos aqui crendo nesta noite, receber algo da paz do Senhor, é só crer, amém? E entregar os problemas na mão do Senhor Jesus Cristo, e Ele há de resolver, Ele há de solucionar cada problema, amém? Nada é difícil para Deus. Para nós, para os homens é difícil os problemas, mas para Deus é crendo, orando, e receberemos aquilo que viemos buscar, amém? Glória a Deus. Vamos cantar um louvor nesta noite e vamos dar oportunidade para os irmãos que louvam a participar, amém? Vamos cantar este louvor alegre para Jesus, com mais onda do mar lavando a praia. O amor de Jesus lava o meu coração, lava o seu coração nesta noite, amém? Vamos louvar, quero ver toda a igreja louvando, solte sua voz nesta noite, amém? Com mais onda do mar lavando a praia, o amor de Jesus lava o meu coração, a tristeza e a solidão espalha e te faz caminhar pra longe
a sua consciência. E ninguém é feliz sem Jesus, pode acreditar. Só este amor é meu Jesus, que muda de uma vez sua vida. Só este amor, só esta luz é que cura e sara feridas. Pelos vales da rua não tem ninguém que te dê pra você o abrigo. Jesus Cristo é um fiel companheiro, pra você amigo. Como as ondas do mar lavando a praia, o amor de Jesus lavou meu coração. A tristeza e a solidão espalha e te faz caminhar pra longe da ilusão. Vai nascendo uma esperança, um sorriso alegre de criança. Se você abrir o seu peito pra Jesus entrar, Ele chega e faz a diferença, tranquiliza a sua consciência. E ninguém é feliz sem Jesus, pode acreditar. Somente amor é meu Jesus, que muda de uma vez sua vida. Somente amor, só esta luz é que cura e sara feridas. Pelos vales da rua não tem ninguém que te dê pra você o abrigo. Jesus Cristo é um fiel companheiro, pra você amigo. Amém, glória a Deus, né? Toda honra e toda glória seja dado a Ele, né? O Senhor Jesus Cristo. Ele é digno de toda honra e toda glória, né? Glória a Deus. Deus é um Deus de simplicidade, amém? Ele opera onde tem pouca gente, não é preciso muita gente para Deus operar, amém? Nesta noite Ele está operando em nosso meio, creia somente. Ele está aqui, Ele está manifestando a sua glória em nosso meio, amém? Creia somente, essa alegria que você sente em sua alma, é Ele nesta noite, amém? Alegrando a sua alma. Vamos nesta noite da oportunidade, os irmãos, para as irmãs, que logo nesta noite, vamos começar com a irmã. Nilce, cante um hino para Jesus. Vamos começar com a irmã Nilce, está com a garganta. Irmã Hilda, cante um hino para Jesus. Vamos louvar junto com a irmã Hilda. E aí nós vamos louvando, glorificando e adorando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite com Jesus para os irmãos. É uma honra ter Jesus em nosso meio. Foi convidado o primeiro a chegar. Sua presença é marcante, agora eu vejo a sua glória inundando este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá se eu antes lhe falar que tu és maravilhoso. Tua presença marcou este lugar. O culto hoje foi marcado
louvar. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá se eu antes lhe falar que tu és maravilhoso. Tua presença marcou este lugar. Tudo hoje foi marcado em sua homenagem e o pastor mandou anunciar que dessa igreja não faltasse nenhum membro e trouxesse outros para te louvar. Fica, Senhor, mais um pouquinho. Não vá se eu antes lhe falar que tu és maravilhoso. Tua presença marcou este lugar. E por Jesus foi achar este endereço. Melhor ainda, tu nos atendeu. Pode entrar, fica à vontade, a casa é sua. Mas só a casa, tudo aqui é seu. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá se eu antes lhe falar que tu és maravilhoso. Tua presença marcou este lugar. Cada momento deste culto é importante. Tudo aqui é somente adoração. Até as lágrimas que rolam em cada rosto são para ti um sinal de gratidão. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá se eu antes lhe falar que tu és maravilhoso. Tua presença marcou este lugar. Amém. Glória a Deus, né? É a presença do Senhor Jesus, né? Que é mais importante neste lugar, amém? Irmão, cante um hino para Jesus. Vamos louvar junto com o irmão Nilton. Que Deus possa abençoar cada um. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, só o som que o ar produz na escuridão. Então o céu se irá no além e o som não será surdo. Então do ar todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão
da escuridão. Amigo, se aproxime este final e Jesus se virá, escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, venha, Ele dá chance para te salvar. Não deixes que teu coração, ó, sofra mais com o pesar da escuridão. Porque viver a vida aqui sem Deus, pra chorar e sofrer sem salvação. Porque tal graça recusar, se Jesus é quem faz findar a escuridão. Levanta, venha, Ele dá chance para te salvar. Não deixes que teu coração, ó, sofra mais com o pesar da escuridão. Levanta, venha, Ele dá chance para te salvar. Não deixes que teu coração, ó, sofra mais com o pesar da escuridão. Amém. Glória a Deus, né? Nesta noite, Cristina é uma mensagem para nós, né? Uma mensagem para vocês. Não deixe para amanhã que você pode fazer hoje, amém? Glória a Deus. Vamos louvar junto com a irmã Zilmar. Cante o hino para Jesus nesta noite. Boa noite com Jesus Cristo. Para todos que estão aqui, os que estão ouvindo, aquele lado, do outro lado da estrada, a vizinha. Sempre ela não vem aqui, mas ela fica lá na frente escutando. Eu quero entoar o hino da harpa cristã, o 500 da harpa cristã. Quem tiver a harpa cristã pode acompanhar. 500. Quero ver a Jesus Cristo, meu precioso Salvador, ver a face do meu Mestre que por mim sofreu na cruz. Quero ir ao céu sublime, ver o trono do Senhor.
Irmã Fátima, vai cantar um hino para Jesus nessa noite? Amém. Então vamos continuar louvando, né? Vamos cantar um louvor e vamos já receber o pastor Rubens, que trará o alimento para nossas almas. Vamos cantar um louvor nesta noite. É somente crer, né? Nesta noite, que o Senhor está presente neste lugar, amém? Eu gosto de sentir a manifestação do seu Espírito em nosso meio. Tudo pode acontecer em nosso meio nesta noite, amém? Cura, libertação, amém? Isso pode acontecer em nosso meio, porque na reunião do profeta, quando todos estavam no só um espírito, só no pensamento, ali, enfermo era curado, câncer caía na plataforma, cego enxergava, aleijado andava, surdo ouvia. E não será diferente. O mesmo Espírito Santo que operava lá está aqui nesta noite, amém? Ele pode fazer este milagre em nosso meio, Ele pode curar, Ele pode libertar, amém? É somente a gente abrir nosso coração e dizer: Senhor, eu quero ser curado, eu quero ser liberto. É somente você entregar nesta noite o seu coração para Ele e agilizar a sua fé, amém? Porque Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. Vamos ficar de pé nesta hora e cante este louvor nesta noite. Toque no manto dele pela fé nesta noite, aquele manto qual foi ensanguentado na cruz do Calvário. Creia somente nesta noite e toque no manto dele pela fé. Cante este louvor, solte sua voz. Quero ver toda a igreja louvando. Deixa-me tocar em teu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Só a igreja, mais uma vez, diga nesta noite: deixa-me no teu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Para que temer? Para que temer? Se tem um Deus que é Jesus, eu conheço a sua força e também a sua luz. Deixa-me tocar em teu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Deixa-me tocar em teu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Se você ainda não tem esta luz, cobre-te com o manto, e foi disputado lá na cruz. Deixa-me tocar em teu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Deixa-me tocar em teu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Para que temer? Para que temer? Se eu tenho um Deus que é Jesus, eu conheço a sua força e também a sua luz. Deixa-me
Deus. Eu quero cantar com você essa nossa canção. E quando cantamos, segura na mão do seu irmão e dê glória a Deus. Cante com gozo em sua alma este louvor, já prepare nossos corações para ouvir a palavra de Deus nesta noite. Cante com gozo em sua alma, solte sua voz nesta noite. Eu quero cantar com você essa nossa canção. E quando cantamos, segure a mão do seu irmão e dai glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça pra Deus, derrama poder e coisas maravilhosas vão acontecer. Eu quero cantar com você essa nossa canção. Quando cantamos, segure a mão do seu irmão e dai glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça pra Deus, derrama poder e coisas maravilhosas vão acontecer. Admire se ouvir línguas estranhas alguém falar. Não se admire se ver paralítico andar, o cego ver. O Deus do qual estou falando é o Deus do impossível, tudo pode fazer. Então vem ser abençoado, é só nele crer. Eu quero cantar com você essa nossa canção. E quando cantamos, segure a mão do seu irmão e dai glória a Deus. Levante as mãos para o alto e peça pra Deus, derrama poder e coisas maravilhosas vão acontecer. Se admire se ouvir línguas estranhas alguém falar. Não se admire se ver paralítico andar, o cego ver. O Deus do qual estou falando é o Deus do impossível, tudo pode fazer. Então vem ser abençoado, é só nele crer. Então vem ser abençoado, é só nele crer. Amém? É só nele crer, amém? E nós receberemos bênção nesta noite, amém? Glória a Deus, podemos assentar nesta noite. Já louvamos, já ofertamos. Vamos receber o pastor Rubens, amém? Vamos receber e ouvir com reverência, para que nós podemos ser abençoados nesta noite, amém? Que Deus nos abençoe. Amém, amém. Que Deus nos abençoe nesta hora. É um privilégio estarmos reunidos mais uma vez. Estávamos ali em Garrafão do Norte, junto com aquela igreja. Irmão, só checa aqui se está bem centralizado, porque nós transmitimos, para a internet.
E é bom saber se está bem centralizado, né? Muito bem, eu creio que está. E ali, ontem, né, tivemos em Garrafão do Norte, culto com os irmãos ali, e também pela manhã. Foi uma coisa maravilhosa, graças a Deus. Assistam sempre nós pelo canal. A irmã Nilda sempre está ali digitando, né? Está vendo, né, como a obra de Deus está seguindo. Eu queria ler Apocalipse 10 e versículo 7, uma escritura muito conhecida no nosso meio, mas eu queria ler com vocês essa escritura. Apocalipse 10, verso 7. Glória a Deus. Apocalipse 10, no verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amém. Bondoso Pai Celestial, nós não temos palavra alguma, Pai. Não temos nenhum conhecimento em teologia. O que nós temos? Nós temos a humildade de reconhecer que não somos nada e confiamos que o Senhor falará em nós. Quão grato estamos por estar aqui nesta noite, por ter ouvido essas canções maravilhosas. E agora, Pai, poder nos alegrar no Teu Espírito ouvindo Tua palavra. A nossa oração. Amém. Amém. Podeis sentar no nome de Jesus Cristo. Muito bem. Essa mensagem não é uma denominação, né? Não é uma religião. Qualquer denominação hoje em dia faz parte do sistema. Todos nós sabemos que existe um sistema, em tudo se tem um sistema. Existe o sistema religioso, o sistema político, né? E em todos os sistemas, esses sistemas escravizam o povo. Por exemplo, Deus não fez o homem para pagar impostos, para pagar água, para pagar energia, para pagar conta telefônica. Deus não fez para isso. Deus fez Adão, colocou na terra para ele viver, para comer do fruto da terra e para viver. E você toma o tempo, há 200 anos atrás, ali em Bragança, vou dar um exemplo de Bragança, ali tem o rio Caeté, que sai no mar, né? E ali os pescadores iam pescar, pegavam o peixe, vinham para casa, ali vendiam um bocado do peixe lá na orla, e aí levavam um bocado do peixe para casa, com aquele dinheiro da venda, e comprava o óleo, o sabão, o arroz, o feijão. Ele não tinha que prestar conta com ninguém, mas logo apareceu um sistema que escravizou eles, que agora eles têm que chegar ali, têm que pagar o imposto, têm que pertencer, pagar o sindicato e todas essas coisas. Você vê o sistema em tudo. Quando o homem fez o avião, fez para voar no espaço. O espaço é livre. Mas quando o sistema percebeu que o homem tinha construído o avião, proibiu de voar se não tivesse autorização. E hoje, para voar, tem que ter autorização do sistema, tem que ter uma carteirinha assim por diante. O homem criou o carro, e o carro foi criado para andar nas ruas. Mas quando o sistema viu que o homem tinha criado o carro, interditou as ruas, disse que só pode trafegar se pagar o IPVA, o selo do carro e assim por diante. O sistema escravizou. O sistema está de todas as formas escravizando. Há não muito tempo atrás, lá em Bragança, eu me lembro que o prefeito da cidade já estava criando uma lei que nem mesmo o poço você podia cavar no quintal da sua casa, sem autorização da prefeitura, porque diz que o lençol d'água que passa lá embaixo é da prefeitura.
E agora eles criaram as placas solares, que se colocam em cima das casas para captar a energia solar, o sol que Deus fez, o sol que alumia o mundo há muitos anos, há milhões de anos. E agora eles estão querendo criar impostos para cobrar o sol que a sua placa solar recebe. E assim vai o sistema, esse é o sistema político. Aí vem o sistema religioso. Deus não fez o homem para depender de um sistema religioso para ser salvo. Deus fez o homem para crer em sua palavra, para viver de sua palavra, pois a Bíblia diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então surgiu o sistema religioso, que se você não pertencer a alguma igreja, você não pode ser salvo. E eles fizeram o seguinte: deram logo o cartão de membro, para você pertencer àquele grupo, e você é daquela igreja e não de Cristo. Então o sistema está por toda parte, né? Mas meus irmãos e minhas irmãs, então Deus envia sempre uma mensagem para tirar as pessoas disso, do sistema. E olha que quando Jesus veio, ele teve que se subordinar ao sistema político. Porque quando Pedro falou sobre o imposto, eles tinham que pagar imposto. E então perguntaram para Jesus: é lícito pagar imposto para César, que era o imperador na época? E Jesus pegou a moeda e ali tinha o rosto do imperador César na moeda. Ele disse: de quem é esse rosto? Ele disse: é de César. Ele disse: então dê a César o que é de César. Ele também mandou Pedro ir lá no rio, pegar ali um peixe. Dentro da boca do peixe tinha uma certa quantidade de dinheiro. E ele disse para Pedro: paga o teu imposto e o meu também. Então, o sistema já estava lá. Jesus foi obrigado a pagar imposto. Mas, irmãos, Deus nos promete que um dia voltará a ser como era o Éden. Deus te entregará essa terra novamente. Você não precisará pagar água encanada. Você não precisará pagar luz. Você não precisará pagar a conta telefônica. Você não precisará pagar impostos do arroz, do feijão, seja lá o que for. Porque um milênio está chegando. Depois do arrebatamento, Deus disse em sua palavra, Pedro, através do Espírito Santo, diz: a terra e os céus que aí estão reservadas para fogo, pois os elementos do céu se fundirão, e a terra e tudo que nela existe será queimada. Em Malaquias diz que não vai ficar nem raiz e nem ramo. E então brotará uma nova terra, uma nova vegetação, os rios poluídos serão completamente queimados, e um novo rio surgirá. Tudo voltará a ser como era, como Deus criou. Isto eu não acho, eu tenho certeza. Estávamos vindo hoje de Garrafão do Norte para cá, a irmã Zilmar estava falando que ela chegou a ver essa estrada lá nos anos passados, que a mata era virgem ao lado do outro da rua, da pista, da estrada, e hoje não tem mais, foi tudo desmatado. E eu estava dizendo, não sei se os irmãos escutaram quando eu falei dirigindo, um dia nós vamos passar aqui e vai ser tudo mata outra vez. Amém? Quando? Eu não sei, mas nós não acabamos. Nós não acabamos quando morremos. Eu não acho isso, eu tenho certeza, tenho Bíblia para provar isso, que nós apenas mudamos de corpos. Amém? Saímos desse corpo velho que está puído pelo tempo, e entramos naquele eterno, uma casa feita por mãos eternas. Então, mas Deus vai restaurar o mundo, e restaurando o mundo, Ele nos livrará do sistema político, porque a besta e o falso profeta, preste bem atenção nisso,
é jogado no lago de fogo, logo em Apocalipse 19. Talvez muitos estudantes das Escrituras não pararam para pensar nisso, porque tudo vai para o lago de fogo em Apocalipse 21, depois do julgamento. As pessoas, os ímpios, são julgados, e a Bíblia diz que, não sendo achado no livro da vida, são jogados no lago de fogo. Mas a besta e o falso profeta são jogados no lago de fogo ainda em Apocalipse 19. Agora, isso é interessante, porque a besta e o falso profeta é jogado no lago de fogo em Apocalipse 19, e Satanás não é. Satanás é apenas amarrado com grilhões, com correntes, durante o espaço de 1000 anos, e a Bíblia ainda diz, e depois importa que ele seja solto de novo. Ele não é jogado no lago de fogo ali, ele só é jogado depois do julgamento. Os ímpios também são jogados depois do julgamento, mas a besta e o falso profeta são jogados logo em Apocalipse 19 no lago de fogo, sem julgamento. Você sabe por quê? Porque o que é a besta é o sistema político, e o que é o falso profeta? O sistema religioso. Porque o falso profeta não é um homem, o falso profeta é um espírito de falsa profecia, que profetiza a mentira. Apocalipse 2:20 fala da mulher que se diz profetiza, se diz, não é, e que ensina os meus filhos a comerem do sacrifício da idolatria. Isso é espírito de falso profeta. Não os homens, não os homens em que o espírito de falso profeta usou, esses não, esses só são jogados no lago de fogo depois do julgamento de trono branco. Você sabe por quê? Porque em Apocalipse 19 a falsa profecia e o sistema político acaba. Você sabe por que acaba? O lago de fogo significa o lago da inexistência, aonde tudo deixa de existir. E você sabe que quando é jogado ali, não haverá durante esses 1000 anos uma besta para governar, não haverá sistema religioso, não haverá sistema político, não haverá falso profeta e não haverá besta no milênio. Por quê? Satanás estará preso em correntes circunstanciais. Todos ali terão o Espírito Santo. Ele tentará fazer alguém adulterar, e essa pessoa não vai adulterar porque ela tem o Espírito Santo. Ele tentará fazer alguém roubar, essa pessoa não vai roubar porque tem o Espírito Santo. Uma vez tendo o Espírito Santo, não há vaga para Satanás. As pessoas dizem, eu conheci a fulana de tal, ela tinha o Espírito Santo e depois se desviou e está vivendo. Nunca teve, irmão, nunca teve. O Espírito Santo não é menino. E o Espírito Santo é onisciente. O Espírito Santo não se engana. Não existe negócio do Espírito Santo entrar numa pessoa e se enganar. Eu vim ficar em você, pensei que você era crente, agora descobri que você é um desviado, vou sair. Não, Senhor. Quando o Espírito Santo vem, é porque ele já viu o teu futuro. O Espírito Santo só vem naqueles, como diz Romanos 8, a partir ali do verso 29. Os que dantes conheceu, a esses também predestinou, e aos que predestinou, chamou. Então o Espírito Santo vem para aqueles que Dante conheceu, aqueles que ele conhece desde antes da fundação do mundo, que ele sabe que seus nomes estão no livro da vida do Cordeiro. Então ele vem e entra naquela pessoa, e aquela pessoa estando cheia, Satanás está selado do lado de fora e você selado do lado de dentro. É impossível Satanás chegar numa pessoa que tem o Espírito Santo. O pastor Moura dizia isso, que para ele chegar, ele terá que passar pelos mesmos processos que aquela pessoa que tem o Espírito Santo passou. Você sabe quais são os processos? 3 etapas da graça.
Ele terá que batizar em nome de Jesus. E isso ele não faz. Ele tem um pavor do nome de Jesus. Nunca Satanás batizará no nome de Jesus. Ele terá que adentrar na santificação, no viver. Isso Satanás não pode fazer. Ele não pode se santificar, porque ele é imundo. Ele cruzou a linha da misericórdia. Ele terá que receber o Espírito Santo como você recebeu, e ele nunca vai receber, porque o Espírito Santo só vem àqueles que obedecem à palavra, diz a Bíblia, e em Satanás não há obediência. Então ele nunca vai chegar onde você está. Pense nisso. Pense no lugar em que você está quando você tem o Espírito Santo. Você está além do véu. Você atravessou o véu. Você entrou no propiciatório e o véu caiu sobre suas costas. E Satanás perdeu você de vista. Quem tem o Espírito Santo, o mundo perde ele de vista, os teólogos perdem ele de vista, a denominação perde ele de vista, porque ele tem o Espírito Santo, e quando ele tem o Espírito Santo, todo mundo perde ele de vista. Ninguém entende mais ele, porque ele não segue mais o curso do mundo. As pessoas dizem: eu não te entendo. Você não se veste como as pessoas se vestem. Você não se pinta como as pessoas se pintam. Você não fala palavrão como as pessoas falam palavrão. No Pará tem um palavrão que é comum entre as pessoas. Tem 2 palavrão. Não vou falar aqui não, graças a Deus não. Mas todo mundo sabe. E você não fala esses palavrões. Você sabe por quê? Porque você é diferente deles. Você é diferente do povo paraense. Você é diferente do povo brasileiro. Porque o povo brasileiro, todo brasileiro tem que saber pular carnaval, dançar samba e jogar bola. Você é diferente deles. Você não dança samba, você não pula carnaval, você não joga bola, porque você não é brasileiro. Não, eu sou um cristão, nascido de novo, eu tenho o Espírito Santo, eu pertenço a um reino, outro mundo. Amém? Eu sou de outro mundo. Lembra do pastor Josué Orion, né? Quando ele contou que o irmão vinha vindo do culto e estava chovendo, ele vinha vestido de uma capa e os bandidos vieram: é um assalto. Ele diz assim: eu não sou deste mundo. Se eu fosse deste mundo, vocês poderiam conseguir alguma coisa comigo, mas eu não sou desse mundo. Os bandidos correram pensando que era uma visagem. Mas nós não somos deste mundo, amém? Somos de cima, falamos a linguagem de cima. O profeta desta era diz assim: os italianos têm algo em comum. Nos Estados Unidos, se tinha um italiano morando aqui, de tardezinha ele pegava a cadeira dele e ia para frente da casa de outro italiano conversar, porque eles tinham algo em comum para falar sobre o país de origem deles, sobre a Itália. Franceses têm algo em comum. Se tiver um francês morando nessa cidade e ele descobrir que tem outro francês morando lá no bairro do Gasolina, pois ele é capaz de ir lá todas as tardes conversar para lembrar do país deles, porque eles têm algo em comum. E nós temos algo em comum, e por isso nos reunimos aqui nesta noite para falar do nosso país, de onde nós viemos. Nós viemos do alto, nós viemos dos céus, e o nosso assunto é os céus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós encontramos que nesses últimos dias aparece na terra esse último selo, o 7º selo, porque foram 7 selos durante as eras. Que são os 7 selos? São 7 grupos de pessoas, 7 igrejas que foram seladas com o Espírito Santo, porque obedeceram a palavra ao longo das eras. E Deus deu a eles um mensageiro em cada era, e aquele mensageiro era uma luz que alumiava em lugar escuro. Na Idade Média, nas trevas tenebrosas, é chamada de Idade das Trevas, de Era das Trevas, a era da peste bubônica, a era das cruzadas, a era em que
o cavaleiro do cavalo preto cavalgou, vendendo uma medida de trigo por um dinheiro e uma medida de cevada por um dinheiro. É a era das trevas, em que o cristão não podia ler a Bíblia, porque a Bíblia estava na mão do catolicismo e ainda assim escrita em latino. Só o padre podia ler e nem os padres liam. Meu irmão, eu fui ver, qualquer estudo que você fizer sobre a reforma, os livros de história diz que Martinho Lutero teve êxodo também, porque nem os padres conheciam a Bíblia. Nem os padres. As missas eram realizadas em latim, mas eles decoravam só aquilo ali. Hoje em dia, eu vi uns chineses lá, que não sabem falar português, eles estavam cantando a música brasileira, a música de um cantor brasileiro, e aí perguntavam para eles: vocês sabem que estão cantando? Não, eles só aprenderam a fonética. Eles gravaram a fonética e eles cantam, mas eles não sabem o que estão dizendo. E a gente entendia eles em português. Rapaz, chinês falando português, não só gravaram na mente a fonética, o som das palavras, e estavam cantando. E ao longo das eras, os padres nem ler a Bíblia eles liam, eles apenas tinham decorado uma ladainha em latim para fazer a missa. Agnus Dom per Miriam, que significa: ninguém vai a Deus senão por Maria. E o povo dizia amém. Você, irmã Nilce, a irmã Fátima, nós aqui, eu acredito que nós somos mais ou menos a mesma idade. Quando éramos criança, hoje os jovens já vê os padres pregando igual pastor, mas quando era criança não pregava não, era ladainha, era só ladainha, era uma coisa gravada na mente, e só aquilo. Os cristãos viveram com aquela ladainha por cerca de 1500 anos, 1200 anos, melhor dizendo, porque na verdade essa igreja católica começou a partir do ano 300, e eles estão comemorando agora, o Papa está comemorando 1700 anos da criação do credo niceno, que é a doutrina da Trindade, e de onde a coisa começou a virar catolicismo, 1700 anos. Mas até Martinho Lutero nós temos aí uns 1200 anos, por aí assim, depois se fosse fazer a conta. Mas durante cerca de 1200 anos foi chamado de Era das Trevas, em que os cristãos não tinham luz. A luz que eles tinham era a luz da ladainha. Nem os próprios padres. Quando Martinho Lutero chegou, os livros de história diz, muitos padres creram em Martinho Lutero, porque Martinho Lutero chegou com a Bíblia. Ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. E então eles começaram a ver, a partir de Martinho Lutero, as pessoas começaram a ver o que realmente a palavra de Deus diz, que não era apenas uma ladainha. Então a Igreja Católica inventou a Contra-Reforma, para tentar segurar o povo, e agora a Igreja Católica já está fazendo com que os padres até preguem igual o pastor, e agora o novo Papa já está até tirando Maria da mediação, porque eles querem segurar os católicos. Porque o católico que dizia: eu quero ouvir um pastor, porque eu estou cansado dessa ladainha. O que a Igreja Católica fez? Ensinou os padres a pregar também igual o pastor, para não precisar o povo procurar um pastor. Você entende? Então, isso é que é concílio ecumênico, isso é que é mistura. A coisa vai tornando igual, a tal ponto que as pessoas não vão mais saber a diferença. E aí é onde mora o perigo. Enquanto você sabe onde está a diferença de Satanás para Jesus, é fácil. É fácil. Se você vê Satanás ali, com um pá de chifre, um rabo, um tridente na mão, você sabe que é Satanás. Se você vê Jesus com um vestido branco, você sabe que é Jesus. Fica fácil. Mas quando Satanás tira o chifre, tira o rabo, quando ele começa a se vestir igual Jesus, aí começa a ficar difícil. Porque você olha em Jesus e olha em Satanás, está igualzinho. E aí mora o perigo.
quando a palavra de Deus, quando a falsa pregação, quando o espírito do falso profeta começa a ficar parecido com a palavra, é aí que mora o perigo, porque muitos cristãos não sabem mais discernir qual dos dois é a verdade. E eles dizem: eu não sei qual a igreja é certa. Só existe duas, a falsa e a verdadeira. E a falsa está tentando ser mais parecido possível com a verdadeira para poder enganar. Eu comprei uma vez um tênis. Eu cheguei lá na loja e disseram para mim: a melhor marca para você comprar é a marca Nike. Aí eu comprei, achei um Nike de R$80. Cheguei em casa todo alegre, comprei um tênis Nike. Quando as pessoas que tinham experiência de olhar e disseram: ih, rapaz, não é o verdadeiro. Mas por que não é o verdadeiro? Quanto foi? 80? Não, o verdadeiro não é R$80. O verdadeiro é 450. Mas é tão parecido. Tem um símbolozinho também. Pois é, mas só que é o falso. Só que o falso é barato. Porque o falso, ele oferece um caminho mais fácil. Jesus disse: porfiai para entrar na porta estreita. Ele disse para porfiar. Eu preguei sobre isso ontem. Ele disse para porfiar. Você sabe o que é porfiar? Nós temos um irmão em Garrafão do Norte, irmão Naldo, ele é lá da igreja lá, que ele é corredor, faz corridas. Toda vez ele ganha. Mas ele só ganha porque ele porfia com os outros. Ele tenta passar na frente de outros. Hoje mesmo ele ganhou R$400. Ele porfia por aquele prêmio. Mas se ele não tentar passar os outros para trás na corrida, ele não ganha. Jesus diz para você fazer isso com a porta estreita. Tem que passar os outros para trás. Porfiar. Sai correndo. Tenta chegar na frente. Porfie pela porta estreita, disse Jesus. E diz assim: pouquinhos entrarão por ela. E Jesus, e a maioria? Não, a maioria vai querer o caminho largo e espaçoso. O caminho da facilidade. O caminho que o pregador diz que Deus só quer o coração. O caminho que as pessoas hoje vão para um culto. Eu quero ser crente, mas só que eu não gosto de hino. Eu gosto de um forró. Eu gosto de um carimbó do Pinduca. Aí chega na igreja e diz: pastor, eu quero ser crente, quero ir para o céu, que tenho medo de ir para o inferno. Mas só que como é que eu vou ser crente se eu não gosto de hino? Aí o pastor diz: não tem problema, na nossa igreja nós toca hino no ritmo de carimbó, ué. Pronto. E a Bíblia diz: eles ajuntarão para si doutores conforme sua própria concupiscência. Conforme a concupiscência da pessoa, ele arranja um pastor conforme a concupiscência dele. Amém? Glória a Deus. Então nesses últimos dias, durante as eras, teve 7 selos, 7 grupinhos selados com o Espírito Santo, que tiveram a luz de um mensageiro. E nesses últimos dias, mas no dia da voz do 7º anjo, o mistério do 7º selo será consumado. O mistério do 7º selo é o quê? O mistério da ida de Cristo. O profeta diz aqui no parágrafo 279 da mensagem, a festa das trombetas. Olha o que diz o profeta. Ele diz: e ao mesmo tempo agora, tão logo esta igreja, entre parênteses, a noiva, não a denominação, mas a igreja noiva. Amém? Então logo esta igreja, a noiva, seja reunida. São Lucas 17:37 diz como é que a noiva se reúne. A noiva não se reúne em volta de um piquenique, de uma apresentação de gincana. A noiva não se reúne em volta de uma festividade. Não, a noiva se reúne em volta da palavra. São Lucas 17:37. Onde estiver o corpo, que corpo é este? A palavra, pois o corpo de Cristo é a palavra.
ali se ajuntarão quem? As águias. Você sabe por que só está esse grupinho reunido aqui essa noite? Porque aqui não tem um piquenique, aqui não tem uma gincana, aqui tem a palavra. E as pessoas não gostam da palavra, então só você veio. Amém? Só você veio. O irmão lá de Baião, não vou citar o nome dele, mas ele me contou que tem uma certa igreja lá, que um irmão chegou e disse para ele: irmão, queria que você domingo fosse lá na nossa igreja, porque vai ter uma bênção lá. E ele disse: que bênção será essa? Com certeza será alguma alma que vai se salvar, alguém que vai se entregar para Cristo. As bênçãos que nós sabemos é isso. Provavelmente alguém vai ser curado, provavelmente alguém vai ter um problema solucionado. Isso são bênçãos. Mas ele não foi para o culto que o irmão convidou. Na segunda-feira encontrou com o irmão disse: mas irmão, você não foi no culto? Ele disse: irmão, não deu para mim. Ele disse: mas você perdeu a bênção. Ele disse: irmão, eu queria saber qual foi essa bênção. Ele disse: o sorteio de uma moto. É assim que está. Bênção para eles é isso. O culto está em volta de um sorteio de moto. O culto está em volta de um arroz com galinha. Hoje se constrói uma igreja, já se constrói uma cantina do lado para vender arroz com galinha para os irmãos. Porque o culto está em volta de festividade, em volta de arroz com galinha, em volta de uma cantora bonita que veio de São Paulo, de um pregador que veio de São Paulo, em volta de festividade, festividade após festividade, porque se não tiver festividade não segura o povo. Aqui nós não tem festividade, mas nós tem a palavra, e ao redor da palavra é onde os eleitos se reúnem. Glória a Deus! Oh, aleluia! Ao mesmo tempo agora, tão logo esta igreja, a noiva, se reúna, e ela se reúne em volta de quê? Da palavra. Ela é arrebatada. Quando nós se unir em volta da palavra, não em volta de um homem, não, em volta da palavra. Irmão Rubson, qual é o homem que está acima de você, irmão Rubson? Que é o seu bispo? É Cristo. Amém? Cristo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Então, ela é arrebatada, e esse mistério do sétimo selo, ou o sétimo selo, o mistério da ida, e os judeus são chamados para receber Moisés e Elias. O sétimo selo é o mistério da ida. O sétimo selo é a mensagem do tempo do fim. O sétimo selo, esta mensagem. Esta mensagem tem um mistério, e este é o mistério da ida. Louvado seja Deus. Você está feliz? Eu estou muito feliz, graças a Deus. Nossas pregações não são muito longas, são curtas, mas eu creio que você captou alguma coisa, né? Graças a Deus. Deus possa nos abençoar, pois outra noite é Santa Ceia. E nós vamos encerrar aqui, irmão, com os irmãos da internet. Vamos encerrar. Deus abençoe os irmãos. Vamos para a Santa Ceia agora. Vamos orar, só um momento. Senhor Jesus, abençoe os irmãos através da internet. Que o Espírito Santo guie eles em toda a verdade. Nós vamos ter a Santa Ceia em alguns minutos e encerrar. E estamos gratos pela companhia deles. Deus abençoe eles em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmão. Pode encerrar. Deus abençoe.